Boa tarde, Pastor Rony. Boa tarde, convidados do bate-papo. A primeira pergunta é: qual o poder da língua? Qual o poder da língua? Rapaz... Além de lamber? Lambe é bom também, né? Mas a Bíblia ela é muito clara, né, Rony? Ela fala de diversos momentos em que a língua ela é muito poderosa. Né? A palavra do Senhor fala que aquele que consegue controlar a sua língua, consegue controlar seu corpo inteiro, né? É um homem perfeito, né? Então, Tiago diz isso, né? Capítulo 3. Exatamente. Então, a gente vê que hoje em dia, né, parece que está cada vez mais difícil, né? O pessoal conseguir controlar aquilo que fala, conseguir controlar, né, como que vai se comportar, né? Se conter, às vezes, se calar. Né? Então, a língua tem muito poder. Ela pode tanto destruir como exaltar. Né? Ela pode tanto levar você para baixo como te jogar lá em cima, né? Então... A língua é a ponta final da nossa comunicação e nós não vivemos sem comunicação. A Bíblia, ela mostra duas coisas importantes. Em primeiro, a língua ela constrói e ela destrói. Para construir, a Bíblia mostra os dons espirituais relacionados com a fala. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, profecia, variedade de línguas, interpretações, dentre outros. Mas a Bíblia também fala das variedades. Esses primeiros que eu citei edificam a igreja. São capacitações do Espírito Santo e a pessoa usa a fala para abençoar, para trazer a vontade de Deus. Mas, por outro lado, a Bíblia mostra variedades de erros, de pecados, também relacionados com a língua. A mentira, a calúnia, o falso testemunho, a maledicência, o mexerico, que é a popular fofoca, tomar o nome de Deus em vão. Esse é um pecado muito mais do nosso meio, mais religioso, né? Então, olha bem, a língua, esse órgão, ou esse modo nosso de comunicar, ele pode ser tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar, para levantar e para derrubar, para falar bem e para falar mal. Então, cabe a cada um de nós o domínio e o controle e, sobretudo, o aprendizado no que nós devemos ou podemos falar ou não. Dizem, às vezes as pessoas dizem, né? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Mas o ouvido não é nosso, o ouvido é de outra pessoa. Então nós não devemos falar o que quisermos. Mas segundo a Bíblia, nós temos que falar aquilo que é bom para a edificação. Tem uma participação aqui no WhatsApp, já chegou aqui, chegando. Nayane do Piauí. Paz, irmãos, tem um defeito por ser sincera demais e acaba magoando as pessoas. Muito obrigado pela participação e pela sinceridade. Passa por esse autocontrole da língua, né? Ser sincero não é ser sem educação, não é ser invasivo, não é ser grosseiro. Ser sincero também tem que passar pelo amor, né? A gente está num tempo, né, que nos pode falar muita coisa, né? Isso. Dependendo do jeito que você fala, a pessoa às vezes nem é algo para magoar, nem é algo ruim. Mas a pessoa já se sente magoada, ofendida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão é muito importante, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu só fui sincero, né? Mas eu só falei a verdade. Mas às vezes até a sua sinceridade, ela vai magoar alguém e vai deixar ali uma casquinha que não é culpa sua, mas a pessoa ficou ofendida. Então eu acho que a gente precisa medir muito. Não é para deixar de ser sincero, não. Né? Pelo contrário, tem que ser sincero. O grande problema é que, em nome da sinceridade, as pessoas acham que pode falar tudo. Ataca, né? Exatamente. Ela, às vezes, ela é indiscreta, ela é grosseira, ela fala segredos os quais não deveria falar, deveria manter guardado, porque às vezes é uma coisa que lhe foi confiada, foi uma confissão, foi um pedido de ajuda, e ela solta porque ela é sincera. Então, a sinceridade não é falar tudo que nos vem à mente, entre o pensar e o falar, tem que ter aquele filtro do equilíbrio, da sensatez, porque a gente realmente pensa muita coisa, e realmente o pensamento é um terreno um pouco mais livre, não pode ser tão livre. A Bíblia, inclusive, nos ensina em que nós devemos pensar. Então a gente tem que tomar cuidado com o pensamento, e muito mais com a fala, porque ainda dentro do pensamento a gente pode sufocar alguns pensamentos que não são bons, nós podemos abortá-los antes que eles são dados à luz. Mas a língua, muito mais, sobretudo quando nós falamos das pessoas, em relação às pessoas, a gente tem que ter muita prudência,
sensatez, e uma regra que é muito boa para isso é o seguinte, é nos colocarmos no lugar da outra pessoa que vai ouvir. E Mateus isso 7, nos 12, ajuda. né? Regra de ouro, o que você quer que o outro faça por você, você deve fazer por ele. Exatamente. Então você tem que passar por esse filtro. Será que vai me agradar ouvir dessa maneira, na frente das pessoas? E aí você não faz Ainda o mesmo, que seja né? verdade, mas nem toda verdade é para ser dito assim de qualquer maneira. A gente tem que ser, às vezes, tardio realmente para falar, né? Isso. Seja tardio para falar, ouve, pensa, filtra, aí depois você fala, eu acho que isso aqui vai acrescentar. Porque às vezes a gente fala só por falar mesmo, né? Tô aqui, eu preciso acrescentar, né? Hoje a gente vê isso, talvez, não às vezes no diálogo propriamente dito, né? Mas a gente vê nas redes sociais. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer dar sua opinião. E aí fica o quê? Fica aquela falação. Lá parece que é um campo mais livre, que não tem lei, que vale né? tudo, né? Então, o povo às vezes traz isso para o diálogo normal e quando vê, já deixou uma ferida aqui, outra ferida ali. E não deve ser Até porque assim. quando você fala, você se torna escravo do que você falou, né? Não volta, né? Não volta. Teve uma reportagem semana passada de um artista que se posicionou politicamente e acusando algumas pessoas de machismo, etc., falando mal das mulheres e tal. Só que há uns 2 anos atrás ele tuitou várias coisas machistas. E agora ele se posicionou contra o machismo, né? defendendo o feminismo. E as pessoas foram lá e printaram as conversas do Twitter dele e começou a bombar na internet. Ele teve que sair correndo, tirar o Twitter dele do ar e ficar fora. Ou seja, ficou escravo do que ele disse. É verdade. As pessoas se comprometem pela palavra, elas se entregam. Na verdade, nós somos conhecidos das pessoas de 2 maneiras. A primeira é pelo que nós fazemos. As pessoas nos conhecem pelo que nós fazemos. E mais as pessoas nos conhecem pelo que nós falamos, porque a gente fala muito. Ele citou uma coisa maravilhosa. Então, né? O mineiro é o que mais fala. Se deixar, fala de inteiro. Ele falou de ser tardio em falar. Realmente nós temos que ser tardio em falar, não ficar falando. Por aqui diz, né, os mineiros que dizem isso, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. As pessoas não entendem muito isso, mas realmente falar demais é terrível. A pessoa ela está se revelando quando fala. Como é tal pessoa? É como ela fala, normalmente, porque ela traz tudo de dentro. Jesus falou isso, né? O que sai, e o que sai é o que está acumulado, é o que vem do coração, é o que sai do coração que nós falamos. E é engraçado que, né, em Provérbios tem, por diversas vezes, a gente lê que aquela pessoa, às vezes, quando se cala, né, o tolo, quando se cala, ele passa por sábio, né? Vira sábio. Então, é aquilo. Né? Às vezes a pessoa, ela fala sem pensar, e é o que o pastor falou mesmo. Né? Então fica aquela impressão de que, nossa, tá vendo? Eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Né? Por quê? É muito chato. Porque não é chato demais, fala demais, né? Fala muito, né? Então, não, melhor não. Né? Vou estar perto de alguém que às vezes ouve melhor, fala pontualmente, assertivamente. Né? E hoje todo mundo quer estar perto de alguém assim, né? Quer estar perto de alguém que sabe pontuar a sua opinião, moderada, sabe colocar, né? Moderado, equilibrado, né? Pastor Fernando colocou algo que veio aqui um WhatsApp falando a respeito, sobre usar o nome de Deus em vão. Isso. E a pessoa está dizendo, eu nunca entendi sobre isso. Pode explicar para os nossos telespectadores? Sim. Esse, eu costumo dizer, está no Decálogo, é um dos 10 mandamentos registrados ali em Êxodo. Eu costumo dizer que esse é um dos pecados que a nossa turma, os cristãos, os evangélicos, mais pecam. O nome de Deus é santo. Ele não deve ser mencionado em qualquer situação, porque às vezes a gente acha que realmente o nome de Deus, de Cristo, deve ser mencionado e às vezes as pessoas acham que por mencionar em qualquer situação, isso vai demonstrar a sua espiritualidade, a sua fé. E na verdade isso é ao contrário. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, os hebreus tinham um relacionamento muito respeitoso ao nome de Deus, sem ao menos mencionar. Aquele grande nome de Deus, que é um tetragrama, ele não era mencionado a não ser pelo sumo sacerdote. E eles diziam o Senhor, é assim que as pessoas citavam o nome de Deus, para não citar aquele tetragrama, que hoje é transliterado, traduzido por Yahvé, Jeová, por aí. Mas nós deveríamos guardar este mesmo respeito. Nós, às vezes, envolvemos o nome de Deus, o nome de Jesus, em banalidades, em brincadeiras, em piadas, em questões que não têm a mínima relevância. Por exemplo, nós não gostaríamos que o nosso próprio nome fosse envolvido em brincadeiras e banalidades. Isso é desrespeito. O nosso nome.
quanto mais o nome de Deus, do Senhor, do Eterno, do Criador, nós devemos ter respeito a Ele. E quando a gente fala respeitar ou não levar o nome de Deus em vão, não é a questão de respeitar só o nome. O nome, na verdade, é a pessoa. Exatamente. Quando falo do meu nome, estão falando da minha pessoa. Não é só o nome não é independente, o nome não tem vida em si, é a pessoa. Então nós não podemos envolver o nome de Deus em banalidades, brincadeiras, piadas, e qualquer coisa está falando Jesus para lá, para cá, envolvendo, vira um jargão. Fora de um contexto, né? Exatamente. Acredito que nós temos que ser moderados nisso também e guardar muito respeito e falar o nome sempre, nós temos que entender que falar o nome é trazer a pessoa. Se eu cito o seu nome, em qualquer lugar onde eu estiver, se as pessoas te conhecem, eu cito o seu nome, eu trago você ali comigo. Vai vir a agora. face dele junto. Todo mundo vai pensar em você. Então, eu não posso trazer Deus em um ambiente que não é. Eu sei, eu não estou desprezando aqui a onipresença de Deus, absolutamente. Mas eu não posso trazer Deus, o nome de Deus, em qualquer situação. Eu preciso ser respeitoso e temente. Amém. Tem uma participação aqui de uma pessoa de Marília, São Paulo, não vou dizer o nome dela por causa da história muito pessoal, mas ela está dizendo que descobriram que a filha está grávida. Desde então, várias pessoas têm jogado palavras de maldições sobre a vida dela. Como posso ajudá-la a quebrar essas maldições? Talvez seja uma menina solteira, né, para falar isso aqui. E talvez deve ser um contexto de igreja, porque o povo do mundo não se importa com isso. Agora, é lamentável, né? A pessoa jogar palavras de maldição porque a menina está grávida. Rony, Como que ela vai quebrar? Já está perguntando. Mas eu vou falar algo que eu experimentei há pouco tempo, né? A minha filha fez 2 meses ontem, então há pouco tempo minha esposa também estava grávida. E a gente compartilha, né? O pessoal sempre fala, não, eu quero ter 4 filhos. E é comum, fala, quer ter 4 filhos? Você é louco? Você vai ver quando você tiver o primeiro. Aí você eu já te encontrei, né? As pessoas querem moldar o seu sonho segundo dele, né? Assim, poxa, é errado eu querer? Então eu acho muito natural, né? Às vezes as pessoas veem isso e não sei qual é a situação, né, que você está vivendo, mas se você quer, por exemplo, quebrar essa maldição ou quebrar essas palavras, você faz isso em oração também, né? Eu, particularmente, tenho muito esse costume. Toda vez que vinha uma palavra dessa, eu falava, Deus, no nome de Jesus, eu rejeito essa palavra sobre a minha vida, eu quebro isso no mundo espiritual, porque para que isso não tenha poder sobre a minha vida, né? Porque eu sei aquilo que eu quero, eu sei aquilo que eu penso, eu sei quais os sonhos que Deus tem colocado no meu coração. Então, quando a pessoa fala, eu vejo que às vezes não é aquela para agregar, mas sim aquela para amaldiçoar, aí eu já quebro ali, né? Sim. Porque, como a gente está falando, as palavras têm muito poder. Então, o diabo ele se aproveita, às vezes, dessas palavras para depois te acusar mais tarde, né? Para falar, tá vendo ali, ó, né? A pessoa falou que ia ser assim, né? E você tem uma dificuldadezinha. Aí hoje, às vezes eu brinco assim, a minha filha dorme a noite inteira. Eu falo, nossa, que gracinha, 2 meses, tá dormindo a noite inteira. Eu falo, hein? Dei sorte demais, né? Aí eu, sim, glória a Deus por isso, né? E vai continuar assim. Eu falo, filha, você vai continuar dormindo a noite inteira. Agora, né? Essa colocação dela traz também à luz algumas linhas teológicas que nós temos, que dá poder demais ao diabo. Exatamente. E a pessoa vive à mercê do que o outro fala, da maldição, etc. A e esquece do poder sem de causa Jesus. não se cumpre, diz a palavra de Deus. Mas é claro que, mesmo ela não se cumprindo, ela pode influenciar muitas emocionalmente, pessoas. Exatamente, a pessoa não sabe ouvir. Se coloca, você fala assim, alguém falou isso, nossa, essa pessoa falou isso, por isso que está acontecendo. Exato, aí você já se coloca na situação. Mas aí, para ela ficar um conselho aqui equilibrado, se importe menos com a opinião dos outros e se importe mais com o que a Bíblia diz. Isso. Tudo bem, se ela tiver pecado, engravidado fora de um casamento, ela errou. Mas se ela arrepender genuinamente diante do Senhor, ela encontra perdão. Se ela confessou para a liderança da igreja, que é ali o levantado por Deus para estar ali sobre a vida dela, em oração, em intercessão, ela vai ser curada. Tiago diz isso, confessarmos seremos curados. Exato. Então você tem o perdão de Deus, tem a purificação pelo sangue de Jesus, você tem a cura quando vem com a confissão, que também é uma cura até emocional, psicológica, tira o peso. Agora olha para a graça de Deus e caminha, cria essa criança em amor, esquece a opinião dos outros. A gente sempre vai ter a opinião dos outros. Sim. Se tiver filho dentro de um casamento, vão falar que foi tarde demais ou cedo demais. Se tiver um só, vão falar que tem que ter 2. Se tiver 2, vão falar que teve muito. Toda vez é assim. Não tem jeito. As pessoas querem dar suas opiniões e muitas vezes, infelizmente, elas são inadequadas, né? A pessoa nós todos devemos saber lidar com isso, com as palavras contrárias, porque
qualquer ambiente que a gente estiver, a gente vai ter aquelas palavras que são boas, que nos animam, mas teremos aquelas palavras que nos desanimam, Exatamente. que nos entristecem, e nós temos que aprender, buscar uma maturidade para lidar com tudo isso, para que a gente não pare na nossa caminhada, né? Mas se acontece no ambiente de igreja, em lugar algum, a gente não deve falar mal, a gente tem que abençoar, ajudar, usar a nossa linguagem, a nossa boca, a nossa vida para abençoar, para ajudar, para estender a mão. Agora, essa história aqui é um bom exemplo, né, do mau uso da língua. Eu acho que o mal maior não é para quem recebeu a palavra, é para quem liberou a palavra. Porque essa pessoa demonstrou um coração sujo e ela deu lugar ao diabo. Quando Jesus repreendeu Pedro, não deis lugar ao diabo, o que Pedro tinha feito? Usar da língua de uma maneira errada. E é engraçado porque às vezes as pessoas fazem isso e não percebem, né? Elas fazem isso sem perceber. E aí a gente volta para outra verdade bíblica, que é aquela de se examinar. Então, às vezes, você tem que olhar mesmo. Mas se ela está criticando uma atitude pecaminosa, ela está pecando igualmente. Sim, ela está criticando o pecado, pecando. E agora, assim, é uma insensibilidade tão grande que às vezes nós temos em nome da religião, né, em nome de Deus, porque você quer aplicar ali uma lei contra o pecado da pessoa. Você quer ser o juiz ali? E esquece da graça de Deus. Uma vez eu vi um pastor dizendo algo a respeito disso, eu achei interessante. Ele disse assim, olha, a pessoa que quer viver dissolutamente no pecado sexual dentro da igreja, ela vai ter métodos para não engravidar. A pessoa que engravida é porque talvez nunca teve intenção de viver dissoluta no pecado. Foi um erro que ela não pensou, não calculou e aconteceu. Agora é tão interessante que eu e minha esposa temos nos preparado para engravidar, então a gente tem ido ao médico, conversado, escutado tantas coisas. E eu fui descobrir uma coisa que eu não sabia, com 40 anos de idade, que a mulher tem um dia fértil que pode fecundar. Agora a pessoa peca justamente no dia, o único dia que tem. É brincadeira, o crente não serve para pecar. Para de pecar, porque o negócio não é bom. Acontece, é bem no dia, assim. Bem no dia, é impressionante, né? Mas, minha irmã, fica tranquila, mergulha na graça de Deus, segue a sua vida, né? Como se diz aí no popular, segue o jogo. Essa criança vai ser uma bênção na sua vida. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Se veio na forma, né, não convencional, não ortodoxa, se veio fora do tempo que vocês poderiam ter esperado, tempo de um casamento, etc. Ok, pede perdão, se arrepende, muda a postura, para de pecar e segue a vida. Filho é herança do Senhor, foi Ele que te deu. Seja feliz com essa criança, nunca amaldiçoe ela, nunca trate com desdém, não. Ame a sua criança, porque foi Deus que te deu, e seja feliz. E a vovó vai bajular muito essa criança aí, em nome de Jesus. Nós vamos ter um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para falar mais. Olá, voltamos do nosso intervalo do programa Bate-Papo e é muito bom ter você conosco. E você pode participar enviando sua mensagem para o WhatsApp 98402-9756, 98402-9756. E nós vamos agora chamar mais uma pergunta da nossa repórter Vanessa para a gente poder discutir o nosso assunto aqui. Pastor Rony, por que a nossa língua é tão perigosa? Eu não vou responder, não, vou passar para meus convidados. A pergunta foi para mim, mas eu endereço a vocês. Por que a nossa língua é tão perigosa? Ela é perigosa porque ela pode destruir, ela pode entristecer, ela pode matar, ela pode separar, ela pode fazer muitas coisas. A língua, ela deve ser usada com prudência. Eu quero citar um texto aqui para nós que é muito importante na carta de Pedro, que diz o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer dizer, fale falsidade, fale o indevido, fale aquilo que não serve. Então a língua é perigosa. O Tiago, ele diz que a língua é como uma pequena fagulha que incendeia uma grande floresta. E nós sabemos muito bem disso. Nós estamos na época disso aqui no Brasil, seca, né? No inverno. Um pequeno cigarro que jogam na estrada acaba com um tamanho de floresta. E a nossa língua, realmente, ela pode acabar com a alegria de pessoa, ela pode separar casais, ela pode gerar uma confusão tremenda na igreja. Um ministério. Exatamente. Então, a língua, ela é super perigosa, porque é com a língua que as pessoas fazem as suas combinações, as suas tramas. Então, nós, pelo menos cristãos, que buscamos a espiritualidade e queremos, como o texto diz, uma vida boa, uma vida abençoada, tranquila, de paz,
nós precisamos usar de uma maneira muito prudente, de uma maneira abençoadora, não falando aquilo que nós queremos e o que nós sentimos. O que nós sentimos não é um método para usarmos para a gente falar as coisas. Ao contrário, nós temos que falar aquilo que nós devemos falar. Porque o que sentimos, está frio, nós sentimos frio, está calor, nós sentimos calor. E assim, o nosso sentimento ele vai se modificando ao longo do dia, ao longo dos dias. Mas a nossa fala não, ela tem que ser calçada sobretudo no amor, no respeito, no carinho, na edificação, sobretudo na nossa fé. Nós temos que observar a nossa fé. Nós não podemos, estamos realmente proibidos de falar qualquer coisa que a gente pense, que a gente sinta, que a gente queira. Então nós temos que lembrar disso. É como uma pequena fagulha, a língua é exatamente isso. Ela pode construir, sendo ela pequena, mas ela pode destruir grandes coisas. Verdade. Absolutamente. É verdade. Igual a gente falou muito no primeiro bloco aí, a palavra lançada ela não volta mais, né? Então você falou, tá falado. Não tem como tirar. E aí, como o pastor falou aqui, bem pontuou, em relacionamentos hoje, por exemplo, às vezes em um momento que você está um pouquinho mais nervoso, aquele momento ali de uma briga, se você fala de qualquer jeito, você não pensa ou às vezes não para, não segura, você vai falar algo que você vai se arrepender às vezes pro resto da sua vida. Né? Que você vai ter que lidar com as consequências disso para sempre. A palavra ela não volta no sentido de se anular, mas a consequência dela volta. A consequência porque dela as palavras são sementes. Exato. E elas vão produzir. Exato. E para o bem ou para o mal. Exato. Elas vão voltar para você nos frutos. Sim, sim. Né? Ela não volta, não tem como você retirar, né? O provérbio fala que falou, nós vamos comer do fruto dos nossos lábios, então é um fruto. Isso. Então tem famílias hoje destruídas porque não sabem segurar a língua na hora do nervosismo, não sabem conversar nada direito e ofende, machuca. E ele vai colher isso, não tem jeito de Nós fugir. podemos até pedir perdão pelo que falamos, mas A já marquinha saiu vai ficar. e vai causar um estrago. Exatamente. Eu perdoo, mulher, né? Eu perdoo, mas que você falou e me ofendeu, você me ofendeu. A mulher tem esse dom de guardar mais, né? Passa 30 anos de casado, mas lá no namoro você tinha falado assim, 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 assado, o cara nem lembra disso mais, a mulher lembra ainda. Eu falo que minha esposa não esquece de nada, assim. Eu fico impressionado. Ela nunca esqueceu de nada. Então, às vezes ela fala, eu lembro que você falou Memória de isso, elefante. tal dia, tal hora, Olha eu lembro isso. a roupa que você estava vestindo. Eu falo, gente, tá vendo? Tem que as mulheres pedir, Elas são mais capazes. emotivas, né? Aquilo que veio e carregou de emoção jamais esquece, né? É verdade. Marcou, aí, né? marcou. Exatamente. Por isso que as emoções são os fatores que mais nos prejudicam na nossa comunicação. Sim. Porque quando a gente está tranquilo, você está na sua mais plena capacidade de fazer julgamentos do que ouve e do que fala. Quando você está muito envolvido emocionalmente, sentimentalmente, não é nem envolvido, na verdade é afetado, né? Influenciado, incendiado. Você não sabe ouvir bem, e ouvir bem significa não falar bem. É até porque é muito comum na igreja quando você pega, por exemplo, uma briga de casal Isso que ou eu uma falo, briga exatamente. ministerial, aí você senta com aquelas pessoas e você de fora expõe seu ponto de vista neutro, imparcial, e aí as pessoas começam a entender, poxa, não era o que eu tinha pensado. Exato. Porque eles estavam envolvidos, a gente não. Não estão entendendo e nem sabendo E a falar. gente consegue até perceber o erro das pessoas na Sim. fala. Você vê, olha, eu tô vendo que esse cara tá falando isso porque ele tá ferido. Porque ele tá chateado, senão ele não falaria isso de jeito nenhum. Né? Revela. Então, a gente percebe, né? Briga de casal é muito isso, briga de ministério, igual você falou, pastor, é muito isso. Né? Então, a gente de fora, quando a gente está vendo assim, né, mais ponderado, e você vê que o pessoal está envolvido e não consegue enxergar e fala sem pensar, fala para magoar muitas vezes. Você fala assim, não, filho, não é assim, não é assim. Né? E aí é quando a gente coloca, o pessoal consegue perceber melhor. Tiago capítulo 3, nós estamos falando muito do Tiago aqui, né? Porque ele fala um texto muito forte sobre a língua. No versículo 6 ele fala assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada nos membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Continua outras coisas aqui, mas eu quero pegar essa parte de mundo de iniquidade. Iniquidade é maldade, é pecado, é podridão mesmo. A língua é um mundo de iniquidade. Olha o perigo do mau uso da língua. Por isso que a prática da espiritualidade, ela passa, inclusive o Tiago fala sobre isso, ela passa pelo controle da língua.
Ele fala que a religião verdadeira é essa, é fazer tantas coisas e guardar também a língua, saber falar. Então, a pessoa que busca, vamos dizer assim, esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento, de um modo geral, a espiritualidade, nós, por exemplo, queremos ser pessoas de fé, espirituais, a questão não é muito no que nós praticamos, não. É o que, na verdade, está mais naquilo que nós não praticamos. Aqui, por exemplo, a boca. Controlar a boca. Queremos ser uma pessoa de fé espiritual, temente? Vamos fechar a boca para aprender a falar. Para aprender a falar o que convém. Por isso que a meditação, ela sempre encontra lugar nas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade. Porque a meditação é calar. É calar para pensar, para ponderar. Introspecção. Para receber, exatamente. A pessoa tem que estar calada. Porque no mundo hoje tem muita gritaria. É todo mundo falando. Todo mundo quer falar. Quer falar mais alto. Né? Exatamente. Quer impor. E às vezes é tão incoerente as falas e a pessoa não percebe o ridículo que ele está fazendo. Exatamente. Sim. Mas quer impor. Ele está ridículo, mas ele está falando. Mas ele é ridículo, mas ele tem tantos iguais que o ouvem. É porque estão gritando às vezes junto com ele. Exatamente. Então nós precisamos da ponderação do silêncio. Ontem nós vimos, né, lá na Venezuela, o Maduro conseguiu o golpe que ele tanto queria do comunismo, e ele vai falar para o povo, e ele fala em nome da democracia, e não sei o quê. Só palavra, mas ele usa o nome da democracia para instaurar um comunismo. Mau uso da palavra, enganou o povo o tempo todo, e o povo não percebe, vai na pilha. Como que o diabo usa a linguagem persuasiva, manipuladora, para ganhar o coração do povo. E é engraçado como que... Eu lembro muito de Fernando Collor, o homem que falava bonito, né? A retórica é isso, você oferecer coisa ruim para o povo falando bem. Assim, não é falar mal, né, de nenhum político do nosso país, né, não é essa a nossa intenção, mas um dos nossos antigos políticos, né, falecido já, o Dr. Enéas, uma vez ele falou exatamente sobre os presidentes. Ele falou sobre o presidente Lula, ele falou, olha, não é falando mal, não, falou, ele tem uma retórica muito boa, né? E ele fala muito bem, envolve muitas pessoas, e isso conta. Isso conta não é só na política, mas também na própria igreja, né? Você vê que tem pregadores que eles são mais eloquentes, e que eles envolvem as pessoas. Tomam o dinheiro do povo. Então, mas a retórica, ela não passa de falácia. É blá, blá, blá sem conteúdo. É enganação. O nosso meio também está saturado disso. Nós temos que tomar bastante cuidado. Nós podemos falar menos, mas falar bem. Com mais poder. Do que ficar na gritaria, do que ficar repetindo, do que ficar falando, que não significa apenas nada. Na emoção do povo, isso é bater lata. Tem umas participações do WhatsApp aqui, umas coisas bem importantes para falar. A Aline, da Bahia, Seabra, Bahia, ela quer saber o que fazer quando alguém fala coisas ruins a meu respeito ou quando me ferem. O que fazer quando me ferem com as palavras? Esse aí é um tema muito complicado, até porque cada um ele tem um jeito de lidar e de reagir com determinado tipo de situação, né? E tem gente que, quando vê alguém falando mal de si, a primeira coisa que quer fazer é atacar o outro, né? E aí também já perde o seu direito ali, já perde o seu... Desce pro mesmo nível, né? Desce pro mesmo nível, tá batendo de frente ali. Então, quando eu acho, e eu sei que tem alguém que está falando mal de mim, por exemplo, eu creio que a minha atitude deve ser procurar essa pessoa, né? Ou procurar, quando a gente vai resolver alguma coisa na igreja, e aí vem alguém falando, pastor, fulano falou isso, isso, isso. Alguém falou, né? Alguém falou isso. Eu falo, alguém quem? Alguém que me existe. Chama lá. Vamos sentar com ele. Não, alguém. Eu falei, não, alguém não, tem que ser algo, você tem que falar quem. Tem nome, né? Porque quem for, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa pessoa e eu vou falar com ela. Então, vamos supor, eu sei que o pastor Fernando, o pastor Rony, então vou colocar eles de frente para que eles... A casa caiu, pastor. Né, eles conversem, eles falem, ó, mesmo. Você falou isso, você falou aquilo. Então, a melhor coisa é você confrontar a pessoa em amor, né? Falar assim, você falou isso, mas por que você falou isso? Né? Não fica assim, fulano falou mal de mim. Pastor, nossa, tá bem essa pessoa, e aí você começa a gerar a mesma coisa, né? Falando mal da outra pessoa, levantando às vezes algo que não precisa fazer sobre a vida dela, né? Então, chama ela para conversar, resolve com ela, resolve com seu irmão que você vai ganhar ele, mesmo ele tendo feito mal para você. Né? E perdoa. Tem outra participação aqui, eu vou pedir o pastor Fernando para responder. Tem uma filha, 29 anos, foi gerada com muito amor.
Hoje ela tem uma filha gerada com tapas e palavrões. Minha filha não tem compromisso com Deus e não tem paciência com a minha neta. Minha neta está gaguejando, parece, gaguejando muito. Devo pegar minha neta para criá-la? É complicado. Pelo que ela isso, falou, né? ela disse que ela tratou de uma maneira e a filha trata de maneira diferente. E a filha não serve ao Senhor. Na verdade, o normal é nós repetirmos aquilo que nós aprendemos. Isso é o normal. Né? A gente vai reproduzir aquilo que recebeu. Por exemplo, eu fui tratado com amor, com carinho, normalmente, então eu irei fazer exatamente a mesma coisa. Só que há as exceções. Um filho que é bem criado, mas que infelizmente, por influências e outras coisas mais, ele começa a agir de forma contrária. Como também há famílias totalmente desestruturadas, tudo atrapalhado, e dali sai uma pessoa... maravilhosa. São as exceções, isso são normal exceções. É reproduzir. Normal é reproduzir o que se aprendeu. Né? Então, ela tem 29 anos, ela ainda é nova, ela ainda pode aprender, creio eu que ainda ela pode aprender a lidar com a sua filha e com a vida, né? Tem pessoas que aprendem ainda tardiamente. Quanto antes, melhor, que a vida vai ser melhor, mas ainda ela não pode desistir da filha, tem que ensinar, tem que corrigir. Se ela for casada, não importa, o casamento não anula a autoridade de pais, a experiência dos pais, a ajuda dos pais. Agora, ela não deve pegar a filha, ela tem que instruir. É claro que se a filha abrir mão, ela vai cuidar, é a primeira pessoa a cuidar, mas ela não pode tomar essa iniciativa, porque os filhos é herança de Deus para os pais, então é uma obrigação da mãe. Ela pode interferir ajudando, cooperando. Ela falou a menina gagueja. E tal. Talvez ela esteja relacionando com a situação emocional, né? Seja então uma consequência emocional. Pode sim, realmente. Então ela já está precisando de tratamento psicológico também. É interessante porque eu estava ali com os meus pais, minha esposa, né? Ontem, lá em casa, a gente estava almoçando e minha mãe mostrou um vídeo de uma menininha, não sei de onde, no Brasil, mas a menininha conversando com a mãe e falando assim, a mãe, onde que está tal coisa? E a menina, igual gente grande, falando com ela e brigando com a mãe. Eu falei, por que essa menina está falando desse jeito? Ela está reproduzindo exatamente o jeito que a mãe fala, ou com ela, ou com o próprio pai. Né? Então está fazendo assim. Isso. Essa menininha mesmo, uma menina que faz igual... Tem que aprender, né, com alguém, né? Ela puxa. A varinha então, ungida. Isso conta tudo do jeito que a gente vai ser também. Essa questão da gagueira é interessante que a minha cunhada, ela passou por uma situação muito semelhante. E às vezes a criança está aprendendo a falar e o pai fica corrigindo toda hora e não deixa ela aprender sozinha. E aí isso realmente prejudica. né? Então, como o pastor falou, né, a mãe ela tem que ensinar a filha. Não vai adiantar ela tomar a neta da mão da filha e tentar criar por ela. Agora, até para nós darmos aqui uma opinião, fica difícil porque a gente não conhece o contexto. Sim. Claro que se for um contexto de excessos, de exageros, de espancar de mesmo, perigo, né? de coisa que coloca em risco a integridade da criança, e você já tentou conversar, já chamou a família para conversar e a pessoa tem problema e não aceita nada, talvez até essa mãe tem problema psicológico. Talvez seja um caso até de chamar o conselho tutelar. Um caso extremo, porque a vida da criança está em jogo. Né? Eu penso assim, no prédio onde eu moro, tem uma mãe lá que é louca. Ela grita com as crianças de um jeito que eu e minha esposa, a gente sente mal ao ouvir aquilo, a gente fica com dó das crianças. É exagerado mesmo, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu não fui criado num ambiente desse. E dizem que teve um vizinho do prédio ao lado que chamou o conselho tutelar. E ele bateu no nosso prédio e ninguém teve coragem de falar qual apartamento que era. Acabou que não deu em nada. Nesse caso, mas eu fico preocupado com as crianças. Nesse caso deve fazer mesmo, porque a criança é indefesa. Quem são as pessoas orientadas, e naturalmente são as pessoas para proteger, porque a criança ela tem que ser protegida. Exatamente. Cuidada e protegida. Se essas pessoas, elas mesmas, começam a prejudicar as crianças, como a respeito de abusos sexuais e essa questão da imposição, da não proteção e tudo mais, tem que ser denunciado porque a criança está apenas começando a sua vida e tem que ser a toda custa protegida. E isso vai comprometer seriamente o seu futuro, né? Porque ela vai se tornar, às vezes, também violenta por causa disso. Pior do que a mãe foi com ela. E a gente vê muito isso, né? Criança...
que é criado nesse tipo de ambiente, não é que vai falar, essa pessoa vai dar errado, né? Como o pastor falou. Não é isso. Mas ela tem uma tendência a reproduzir isso mesmo, né? Então, cresceu gritando, xingando ela dessa forma, né, de uma maneira muito dura, e ela vai fazer a mesma coisa, vai fazer com os colegas na escola, vai fazer nos relacionamentos dela. Porque a família é o primeiro local do aprendizado, né? As primeiras impressões emocionais, intelectuais, religiosas, toda a formação do caráter, da personalidade está ali. Em casa. Depois que ela terá outras influências de fora, que às vezes vai até definir, porque ela não foi preparada ali naquele primeiro ambiente do lar. Aí chega lá, tudo é outras coisas. Né? Isso é interessante e tem muito a ver com o que a gente está falando, porque eu acho que a nossa geração, né, e uma geração anterior à nossa também, sempre foi muito corrigido às vezes, né? Do pai bater, né? Às vezes o pai bate e hoje fala... Meu pai me bate, falou, meu Deus, não pode. Eu falei, nossa, mas isso foi tão bom pra mim. E hoje fala, eu não bato no meu filho, mas grita com ele de uma forma que você está gerando nele algo pior. Né? Gerando nele algo que vai causar uma marca ainda mais terrível na vida dele. É verdade. Né? Tem uma participação aqui de Bruno, de Flores, Pernambuco. Ele está dizendo que está sendo muito edificado pelas palavras aqui do programa, que ele tem crescido muito. Obrigado, Bruno, por participar com a gente, que Deus te abençoe. Tem outra pessoa também aqui de Arco Verde, Pernambuco, ó, 2 pessoas de Pernambuco participando. Ele está dizendo que é verdade que a língua pode machucar muito e agora mesmo acabou de ter uma briga por causa de uma palavra mal usada. Agora mesmo, pede perdão, irmão. Dá um chocolate lá e uma flor e resolve esse negócio. Mas a gente estava falando aqui sobre essa questão do caso da menina criada de qualquer jeito, né? Eu me lembro de um casal que eu celebrei o casamento deles. E 2 meses depois eu tive que apagar incêndio na casa deles de briga. E os dois estavam se agredindo e começou com palavras e depois se tornou em via de fato. Sim. O rapaz estava todo marcado de unha e dente. Nossa. E eu perguntei para eles por que isso aconteceu. Aí eu perguntei como foi a criação. Eu sempre pergunto a história, eu gosto de ouvir a história das pessoas para entender por que elas são como elas são. E aí o menino disse que ele cresceu vendo o pai fazendo isso com a mãe. E a menina também teve a mesma criação. Cresceu vendo o pai e a mãe tendo aquele comportamento. E a mãe, para não apanhar mais do pai, começou a bater no pai. Então ela aprendeu a se defender como a mãe. E aí os dois não souberam administrar a língua, o temperamento, a imaturidade, a infantilidade dentro de um casamento que está começando e chegaram à via de fato. Um casal que deveria estar namorando em lua de mel, estava brigando. Ainda, né? Veja como os males, eles não ficam... Eu fiquei muito bravo. Eles não ficam restritos a uma geração. Ele passa, por quê? Por causa da educação. A educação dada, ela vai adiante para outra geração. Eu acredito que nós, pela Bíblia, quem lê a Bíblia, quem vai à igreja e ouve uma mensagem bíblica, vai aprender isso, certamente, o cristão deve aprender isso. Nós precisamos de gerar em nós um hábito de falar bem, de elogiar, de falar coisas boas. Não, eu não estou falando de positivismo, não, ficar repetindo palavras para atrair o que é... Nossa, a partir do momento que eu já falo o que é bom, eu na verdade não estou atraindo bem nenhum. O bem já está em mim, tanto é que eu estou falando bem, eu estou falando coisas boas. Porque é muito natural falar mal. Para baixo, como dizem, para baixo todo santo ajuda. Para baixo é fácil. Caminhão sem freio desce, ele não sobe. Então, nós precisamos falar coisas que exaltam, coisas para cima, né? Buscar as coisas do alto. Então, o hábito de elogiar as pessoas, falar bem, ao invés de reclamar do dia, agradecer pelo dia. A Bíblia diz que em tudo nós temos que ser agradecidos e não maledicentes. Então, nós temos que cultivar esse hábito. Isso é espiritualidade, isso é ser cristão, isso é ter fé. E às vezes, mesmo em situações totalmente contrárias, nós temos que criar e gerar em nós um hábito de falar alguma coisa que vai mudar a situação, que vai influenciar para o bem. Que vai trazer o bem para o local, todo problema ambiente, pede urgentemente uma solução e que a nossa palavra seja uma palavra de solução. O provérbio diz que a palavra branda desvia o furor. Exatamente. Quero agradecer a participação de vocês aqui conosco, que Deus possa abençoar muito. Já acabou o nosso tempo, passa muito rápido, né? E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, vocês que participaram. E quero deixar um provérbio para o seu coração. Provérbio 18, 20. Do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Seremos satisfeitos nos nossos relacionamentos quando aprendemos a administrar bem as nossas palavras. Cuidado com o que você fala e como você fala. Você vai comer disso, vai voltar para você. Então vigie com a sua língua, vigie com a sua forma de falar
Deus possa te abençoar, continuar te dando sabedoria, domínio próprio, equilíbrio, para você ser uma bênção, um instrumento do Senhor. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.